estamos começando o nosso Alma dos Negócios. E hoje nós vamos falar aqui sobre tendências de consumo, sobre o que querem os consumidores contemporâneos. E o meu convidado, meu querido amigo Gil Kurtz, publicitário, empresário e também vice-presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Pois, recentemente, o Gil escreveu um artigo cujo título foi O Oscar vai para o Uber. E eu fiquei curiosíssima, li o artigo, mas eu quero que ele conte aqui para os nossos ouvintes por que o Oscar vai para o Uber. Gil, muito obrigada por estares aqui e sempre uma alegria te rever e te receber aqui no Alma dos Negócios mais uma vez. Ana, Cássia, querida e talentosa amiga, eu é que fico muito honrado em mais uma vez participar aqui desse programa que é um programa que está na grade da minha audiência sempre, né? Porque a gente ao ouvir não só a participação aqui, né? Mas também a tua participação no Happy Hour, sempre a gente aprende um pouco mais ainda, né? Muito obrigado pelo convite. Pois é, e esse artigo, o Oscar vai para o Uber, tenta contar para os ouvintes aquilo que tu escreveu, porque eu achei muito interessante, porque daí depois a gente já engata sobre o consumidor, sobre o que quer esse novo consumidor. Perfeito, Ana. Na verdade, o que inspirou a manifestar do ponto de vista de artigo é uma realidade que cada dia que passa a gente percebe que ela não tem volta, mas a gente não pode só ficar observando. Que realidade é essa? É o impacto da nova tecnologia, do novo mundo das relações de consumos, de compra e venda de produtos e serviços e até pela nossa vivência, né, no ambiente de defesa do consumidor, o que a gente percebe que algumas empresas, em que pese estejam muito conectadas, tenham no seu DNA esse novo mundo, o mundo da tecnologia, eles fazem, até uso essa expressão, né, no "tô nem aí" para o consumidor. Então, fruto da gente ter, né, já ouvido, acompanhado, monitorado o comportamento desse aplicativo na relação com os consumidores, e aí a gente está, né, na véspera aí do próximo ano do Oscar, tá? Mostrar para os leitores e para aquelas pessoas que nos acompanham do quanto é importante a gente observar as marcas que respeitam o consumidor e as que não respeitam. E isso é que me inspirou mostrar na prática que esse aplicativo Uber, ele realmente não tem nenhuma conexão com um dos princípios das relações de consumo, que é respeito ao consumidor. Foi isso que me inspirou. E aí, obviamente, a gente vai procurar dados, né, consistentes, e foi o que a gente encontrou na plataforma, que é a plataforma que nos fornece, como consumidores, uma bússola, um termômetro muito preciso das diferentes marcas, dos diferentes segmentos na relação com os consumidores, e a gente vê lá que o Uber, né, de novo, tô nem aí, né? Foi no Reclame Foi no Aqui. Reclame Aqui. Mais de 100 mil reclamações No último no ano. último, sim, Nos no últimos último 12 ano. meses, isso. E nem Nada, aí. zero. Não, ele, e eu, É, Gil, sabe que eu fiquei assim impressionada, porque muito nesses últimos tempos tem se falado que o consumidor quer marcas transparentes, quer marcas com proximidade. Eu mesmo agora há pouco vi no aplicativo, né? Adoro, eu uso esse aplicativo, mas eu fico pensando o que faz uma empresa não dar nenhum retorno para o que pensam os seus é. consumidores. Hein? É incompreensível do ponto de vista de marketing, mas além das reclamações, nós lá no Convívio com o Fórum já recebemos, né, de maneira, porque o Fórum não é uma plataforma para atender demandas de reclamações. A gente até tem um canal, mas nós recomendamos sempre que se usem, ou o Procon, ou, dependendo do caso, uma defensoria pública, o próprio Reclame Aqui, a gente recomenda. Mas nós já ouvimos relatos assim impressionantes, tá? De usuários que, por exemplo, colocaram a opção de pagamento em dinheiro, porque quando você chama, você diz, vou pagar em Pix, vou pagar em cartão de crédito ou débito,
ou em dinheiro. Então, o motorista que atende e vai fazer o serviço, ele já sabe qual é a opção do passageiro. E a gente tem um relato lá que é impressionante, que a pessoa era um valor pequeno, ela optou por pagar em dinheiro e depois de ter embarcado, andaram não, o carro andou 2 quadras, né, da onde a pessoa embarcou, e me perguntou, você vai pagar em dinheiro? Eu disse, sim, eu chamei por esse modo, está informado. Não, dinheiro eu não aceito, pode descer. Mandou a pessoa descer. A pessoa disse, não, não vou descer. Aí ele disse, não, a senhora vai descer. Aí a pessoa, isso no relato, não, eu vou chamar a polícia. Aí o motorista o que fez? Voltou e largou o passageiro, né? Que eu não chamo de passageiro, porque para mim é cliente, né? Cliente, É já cliente. dizia Heitor Kramer, o É, nosso guru, do né? nosso guru. E o que mais impressiona é que essa pessoa fez a reclamação para o aplicativo e, mais ainda, ela gravou, a partir do momento que o motorista começou a dizer, porque a pessoa, apesar de não ser um jovem mais habilitado, ele acionou o seu sistema de gravação no celular e teve tudo gravado. Mandou pro aplicativo, pro Uber, e zero. Então, realmente é incompreensível. E aí a gente vai, e eu também acho que isso é importante, Ana, a gente não pode deixar de, obviamente, apontar aquelas marcas ou empresas que não têm boas práticas nas relações de consumo, mas também sublinhar aquelas que têm. Então, Claro. pegar o concorrente direto, né, que é a 99, tem um comportamento totalmente diferente. Ele respondeu no último ano 99, sem trocadilhos, tá? De publicitário. Respondeu 99% das reclamações nessa plataforma no Reclame Aqui. E de resolutividade, teve mais de 65% dos problemas reclamados resolvidos. Que bárbaro. Bom, Gil, eu sei que tu já estudou, porque a gente também combinou de falar um pouco aí sobre as tendências do para 6. 2026, sobre o que querem os consumidores. Uma delas é essa transparência que a gente já falou aqui, propósito e autenticidade. Que mais que tu destacarias? Obviamente, o que você falou são pilares fundamentais, né? Mas eu creio, tá, que os consumidores eles querem isso como uma prática constante e não uma prática universal. E não mais apenas isso, uma prática comum. Ou seja, não apenas eu tive a felicidade de ser bem atendido. Então, acho que a tendência é cada vez mais o consumidor exigir isso como uma prática materializada no todo, e não um caso específico. Tá? E, ao mesmo tempo, obviamente, isso vai crescer a opção dos consumidores pelas marcas que têm no seu dia a dia, na sua relação de consumo. Isso vai crescer muito, muito, muito. Agora, a pergunta, de novo, papo de publicitário, né? A pergunta, talvez, que não queira calar é como isso vai acontecer diante de, não só a partir de hoje, de amanhã, de 2026, com o crescimento do uso da inteligência artificial nas relações de consumo. Tá? Então, esse também é o grande desafio no cenário do ano que vem em relação à utilização, porque a inteligência artificial, você sabe tão bem ou melhor do que eu, os ouvintes também, tem um crescimento gigantesco e não tem volta, né? Isso não tem volta. E até em relação a isso, um dado concreto, né? Se a gente pegar, o grande crescimento aconteceu ali em 2019 em função da pandemia, né? Então, pós 2019, em 2020, as compras online no Brasil foram num volume de 84 bilhões de reais. É uma loucura, né? Mas isso vem crescendo muito. Tá? Então, nós tivemos ainda, 2025 não está fechado, mas em 2024, mais de 200 bilhões de reais. Aí a próxima pergunta. Pois é, mas só voltando ainda nessa questão aí das compras online, eu, quanto consumidora, eu tenho observado ali, acho que a pandemia, ela alertou muito essas empresas, porque nós tínhamos todos, eu digo, o Brasil principalmente tinha uma questão de logística. Uhum.
né, na questão das entregas. Entrega. E eu acho que várias empresas, elas fizeram muitos investimentos e se atentaram a isso. Eu vi agora nessa última Black Friday, pelo menos assim as conversas que eu tive com alguns empresários, né, diz que foi muito bom. Não sei se vocês lá no fórum tiveram assim alguma informação diferente, mas me parece que tudo foi assim, a maioria das compras foram entregues, não teve muito, né, o perrengue do consumidor. E eu acho que isso é uma questão também que nós queremos enquanto consumidor, cada vez mais a segurança de receber o nosso produto, porque eu não é, eu adoro ir num supermercado, adoro ir numa loja, tocar na mercadoria, mas tem momentos em que a pressa, tem várias situações Claro. e que o online tu entra Resolve. ali, tá tudo bem e te Claro, resolve, claro. enfim. Mas e eu sempre fico com aquele receio, será que vou receber? Sim, Ainda tenho. tem o fantasma, Tenho né, o da fantasma. dúvida, né? É. O que nós temos como dados concretos lá pelos trabalhos que o Fórum acompanha é que, obviamente, o que tu disseste está correto, ou seja, que diminuiu o número de reclamações em relação a problemas de entrega no período de Black Friday, mas o número de reclamações não diminuiu. Ah, é? No todo geral, porque às vezes não é só a questão da Sim, entrega. claro. Aí a questão de produtos com defeito, não foi aquilo que a pessoa havia comprado, etc. e tal. Então, acho que tem muito, né, também um aprendizado que as marcas, eu digo marcas, mas na verdade nós estamos falando das empresas, né, Sim. que elas têm que começar a ter um sistema de monitoramento mais preciso, né? A gente, né, tem lá, traz as pesquisas quantitativas, qualitativas. Hoje, com o mundo online, você tem termômetros tão ou mais precisos do que aqueles. Então, ainda continua sendo, nesse período, ainda um volume de reclamações muito significativo dos consumidores. Que tristeza, Gil. Pô, eu pensei que a gente ia dando uma Não, notícia melhor, mas não. na verdade, assim, não é que não piorou, mas Sim, ainda, ainda tem, pois ainda é. tem muito a aperfeiçoar. Bom, no teu artigo, tu usou um termo também que eu não conheço e eu quero saber o que significa democracia da palma da mão. Adorei. E eu digo, bom, Que agora eu vou legal. perguntar o que É é. cacuete de publicitário, né? Tu chamou de termo, nós chamaríamos de trocadilho. Trocadilho, É, tá bem. Para mim é, é um termo, é um achei. termo, não, mas do ponto de vista da academia, onde nós estamos Sim, aqui, na PUC, né? É o mais adequado. filhos da PUC, os Os dois, dois, hein? da Famecos, né? Eu também. E aí, não, na verdade, assim, o que a gente, né, da nossa geração lá, Baby Boomers, X, Z, né? Nós tínhamos que era muito comum, que era a democracia das pernas. Você tinha um problema com uma loja ou com atendimento, você trocava de loja. A Ah, democracia das pernas. não sabia desse Você Olha caminhava, que você interessante. caminhava. E como nós estamos nesse novo mundo, né? Então agora a democracia da palma da mão, porque a sua relação de compra está aqui, né? Está Claro. aqui Nessa nessa telinha, nesse telinha, nesse aparelhinho aqui. aparelhinho, ou, né? Mas grande parte das compras são, né, aqui. Então a democracia, né, da palma da mão, ou seja, aqui eu vou mudar, não vou comprar mais dessa empresa, dessa marca e vou navegar, né, e seja E qual pelo será que é a mais fácil, a democracia das pernas ou a da mão, hein? olha, muito interessante e provocativa, como sempre, a tua pergunta, né, e os teus questionamentos, né? Porque, assim, tem algumas coisas que Fiquei não dá para curiosa, pois é. não dá para Também exercer a sei democracia da democracia. palma da mão. Por exemplo, você vai só conseguir exercer a democracia das pernas num restaurante, Uhum, numa churrascaria, né? Lá você vai exercer a democracia das pernas. Eu fui mal atendido, o produto não estava legal, não tem, não, né? Claro, alguém vai dizer, não, mas eu posso pedir
Pelo aplicativo. iFood, pode? Isso, claro que Vamos, pode. Mas a gente sabe que grande parte, por exemplo, daquelas experiências que estão mais ligadas ao prazer de você ir lá reunir os amigos, né? Ou se você gosta de coisas mais vegetais, ou um churrasco, etc. Então você vai naquele restaurante ou naquela churrascaria. Lá você vai exercer a democracia das pernas. Eu não volto mais lá. Lembra dessa? Claro, Eu não sim, volto eu mais. não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui, Eu exatamente. adorava dizer isso. É. Vou lhe dizer uma coisa, eu vou fazer uma contribuição, daí eu fazia lá minha. Eu nunca fui de brigar, eu quero fazer uma crítica construtiva, quero auxiliar, mas eu sempre terminava. Mas eu só lhe digo uma coisa, não volto Não mais volto mais. aqui. E eu não volto, É. porque realmente, Gil, a pior coisa é tu ser mal atendido. Com certeza. Não, isso é. Olha, e ainda em quantos estabelecimentos nós entramos e somos mal recebidos? É impressionante. Aí é falta de quê? De treinamento, mão de obra que está sempre trocando, falta de mão de obra mais qualificada. O que está acontecendo aí? Eu não sou especialista na área de Mas tu é análise. um grande A observador, gente eu te sabe conheço. de observação, mas eu acho que é a velha máxima, né, outra analogia, né, que a queda de um avião nunca é por um único motivo, né, é uma combinação de vários, né. Então, eu creio que sempre você tem uma combinação, ou é falta de treinamento, mas também já começa lá no DNA da organização. Inclusive, até voltando à história do aplicativo, do Uber, eu conversando com uma colega publicitária, né, que eu mandei o artigo para ela também, e aí depois a gente conversou, e ela me deu um relato dizendo, ela é uma publicitária, mora em São Paulo, ela é paulista, mora em São Paulo, tal, trabalha lá, e ela me disse, Gil, tu não acredita, eu tenho uma colega minha que foi convidada a trabalhar nessa empresa, foi lá e, passados mais de 15 dias, saiu porque ela não se sentiu confortável com o clima organizacional. Então, voltando de novo, nunca é lá só um problema na ponta, que eu fui mal atendido, que o produto não estava legal. E voltando aqui à história do restaurante ou do local que a gente vai fazer agora que a gente está, né, nesse período de virada de ano, de final de ano, de virada de ano, você vai fazer uma comemoração, é um momento maravilhoso. Você vai ter problema de atendimento, aí o que estão te servindo não está ok. Então, eu acho que, voltando à história da democracia das pernas, nesse caso ainda vale a O pior democracia. de tudo ainda é o café frio, viu, Gil? Aquele que no final tu pede o Não, café. esse. Aí, cara, não pode, Aí né? Aí larguei, não né? dá para voltar Aí mesmo, hein? larguei, Daí né? larguei. Larguei. Gil, entre algumas tendências que eu também andei ali pesquisando para te trazer aqui, para te provocar, jornada simples é um diferencial que os consumidores querem. O que é essa jornada que sempre para mim são aqueles termos que eu digo, isso aqui só pode ser um publicitário que criou, porque é a jornada do consumidor, é a jornada do cliente, a jornada. Eu digo também, o que é isso, né? O que é essa jornada? Do ponto de vista mais da linguagem, né, mais democrática, né, é a experiência que o simples é talvez o mais prazeroso, né? Ou seja, eu quero uma relação de consumo e de compra, né, sem complicações. Eu quero a resolução do meu problema sem complicação. Então, essa jornada, essa relação, que ela seja simples, não simples no sentido de banal, mas simples no sentido de atendimento e de entrega, nesse sentido. Tá, mas se a gente for pegar um ponto de venda, também aí conta essa simplicidade, certo? Ou não? Eu diria, Ana, que pode parecer um pouquinho, como é que eu vou dizer assim, fantasioso, mas é o simples encantador. Né? Ou seja, às vezes fazem aquelas coisas, mas às vezes o simples encanta mais, tá? Então, às vezes não. A possibilidade do consumidor, né, ter uma experiência que encante ele, mas que não seja complexa. Eu acho que é disso que nós estamos falando. E aí, falando dessa experiência, Ana, não sei se respondi a tua pergunta, Sim. mas eu volto à questão do comportamento de consumo,
tá? Que por mais que nós estejamos vivendo esse novo mundo das relações de consumo na palma da mão, ainda a experiência presencial é majoritária. O crescimento das compras online gigantesco, mas segundo os dados de entidades confiáveis, tem estudos da Fundação Getúlio Vargas, de entidades associativas, 82% das compras ainda são presenciais. Bom, basta irmos para o centro da cidade de Porto Alegre, Claro. nos dias de segunda a sexta e até no sábado. Exatamente. Aquelas ruas de comércio ali, que até pode dizer que é até comércio popular, mas o centro da cidade é totalmente a compra presencial. Claro. As pessoas adoram. E eu quero te dizer que eu sou uma, tá? Adoro andar pelas ruas, adoro descobrir lojas novas, enfim. Sempre inquieta, né? Sempre inquieta, mas é que eu acho que é isso, né? Tu ficar também tão encastelado e... eu sou uma mulher de rua, sabe? Sim. Eu gosto de ir na feira, eu gosto de ir na fruteira, eu gosto de ir no supermercado. Só não gosto de ir no supermercado quando eu chego lá. Isso, para mim, eu estava pensando em mim e se isso era uma jornada. Quando tu chega lá e mudou tudo de lugar. Aí eu digo, não, essa não é uma jornada que está me facilitando. Não é simples, hein? Hoje eles estão me sacaneando, eu né? ia te dizer, isso está mais para a jornada, é outro S, né? É de sacanagem, não é o de simples, né? Muito bom. Mas isso que tu falaste é verdadeiro ainda, né? No comportamento. Por exemplo, um segmento, Ana, que, aí de novo, como é uma pauta nossa do dia a dia, né? A gente observa muito, acompanha, um segmento onde a palma da mão tem uma presença muito pequena na hora de concretização da compra, são dois segmentos, que é o segmento do luxo aqui entendido, mas moda. E moda, eu não estou falando moda de alto luxo, mas a da moda. O processo de pesquisa, de informação, ele acontece já crescentemente, né, de maneira vem crescendo, acontece na palma da mão, mas o ato final lá, o altar, é no ponto de venda. Sem dúvida. Seja no mundo da moda, seja no segmento também, aí vamos falar de veículos de padrão médio para cima, não, inclusive nos veículos mais populares, né? O percentual de venda não existe, é praticamente insignificante, tá? As pessoas querem lá, que eu quero lá comprar o meu primeiro carro, eu quero ir lá na loja, eu quero ir lá no ponto de venda, né? Claro, mas que coisa... Olha, Gil, que coisas boas que tu estás trazendo aqui para os nossos ouvintes, e eu estou também como é que foi dizer assim, agradecida também com esse nosso papo, porque eu tenho lido algumas coisas e hoje tu também está me mostrando que não é tudo bem assim quanto a gente lê, né? Isso que eu procuro informações também pelo com credibilidade e tal. Bom, Gil, tem se falado muito sobre o crescimento da influência asiática, principalmente produtos da China, que antes a gente virava a cara, tinha preconceito, e que diz que vai ser também vai ter continuidade nesse crescimento. Claro. Inclusive, só para tu citaste, a gente tinha preconceito com produtos chineses e eu sempre comparava, né, com outra situação que eram os produtos paraguaios. Né? Sim. Isso aí tá Nunca mais se falou, né? Não se fala mais dos paraguaios, não sei se não tem mais. Eu acho que não tem mais. Mas é que a questão da China é pauta, né, para uma boa conversa com economistas, né, com pessoas com expert no comércio internacional, porque, na verdade, o que nós estamos vivendo é aquilo que a China já é há um bom tempo. Né? A força... capacidade produtiva. E, de novo, aquilo que você colocou no início do seu questionamento, que assim, terminou esse carimbo de que produto chinês. Não, pelo amor de Deus, né? Seja o Deus qual seja, né? Oriental ou ocidental. Tá? E não tem isso, eles estão na linha de frente e pode ser visto até pelas questões de política mundial. O presidente americano Trump vai querer fazer queda de braço com a economia chinesa, não vai dar, meu amigo, já passou esse tempo. Então, esse crescimento, né, do ponto de vista da qualidade, do desenvolvimento tecnológico, isso é incontestável. Então, realmente a China
né, é realmente hoje, né, um berço de produtos que ninguém vai contestar, né? Tu sabes que semana passada, ainda no Happy Hour, às vezes eu trago umas tendências ali para É maravilhoso o happy hour, é outro que eu não perco. o ouvinte ali, para o Vicente e tal, e eu disse para o Vicente que tem vários países que eles se vendem. Tem um que eh, eu sou, assim, a minha excelência em arma, a minha excelência enfim, cada um Sim, no sim. turismo, alguma coisa. Em vinhos na Em França, vinhos na né? França, enfim. E tem agora a Coreia que está vendendo o skincare. Ela É, quer ser conhecida como, né, o país, enfim, do skincare. E realmente está uma loucura. é, As mulheres enlouquecidas com os produtos coreanos, médicos indo fazer feiras na na Coreia. Coreia. Tu vê, hein, que É coisa, isso, gente, é, assim, como é bacana de ver essa mudança também, de é, observar isso, né? e isso que tu traz como exemplo, no caso da Coreia também, terminou aqueles, como eu vou dizer, aqueles cercados do ponto de vista, né, de performance de país, de economia, de talento, né? O que aconteceu com chineses, com coreanos, foram estudar fora, foram, né, se aperfeiçoar, todo um processo, o que já tinha acontecido com os japoneses, do ponto de Uhum. vista da tecnologia, por exemplo, Sim. na área de TI, né? Então, esse deixou de ser só, não, o Japão era a grande referência. Hoje você tem a China, Coreia, e que bom, né? E Que que bom, bom, que que bom, bom. que bom. E cada um buscando a sua diferença Seu também, o seu posicionamento. posicionamento. Exatamente isso, é. Bom, o Guilherme, que hoje está acompanhado também do Edinho Leandro, que O está Edinho aqui te Leandro, paparicando, mas pois o Edinho Leandro é estagiário novo que eu nunca estagiário tinha novo, visto ele está falar nele. aprendendo, pois é, o Tá Edinho bom, Leandro. Edinho, só talentosos Só aí. talentoso. O Guilherme já me deu, já fez assim, que eu tenho que agradecer, então, a presença aqui do Gil Kurtz, meu querido amigo, Eu que agradeço. e que tu voltes mais vezes para a gente seguir essa conversa. Não me abandona, mas eu sei que tu Não, não me eu sou. abandona porque tu tá sempre. Eu adoro quando o Na Gil ele audiência. me manda. Tô ouvindo o Happy Hour, tô ouvindo o Alma dos Negócios e ele manda alguma contribuição. Nossa, é tão A bom honra é isso. minha. Nós vamos agora chamar o comentário da Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, e um olá especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Hoje, o uso de influenciadores digitais se tornou um item quase obrigatório nas campanhas de comunicação. E faz todo sentido, porque eles conectam, engajam, geram identificação com o público de uma forma direta e espontânea. Mas tem um ponto que muitas empresas ainda ignoram. Ao associar a sua imagem a um influenciador, a sua marca está, na prática, emprestando parte da reputação. E é aí que mora o risco. Quando esse influenciador comete algum deslize, adota uma postura controversa ou expressa opiniões extremas, o impacto respinga diretamente nas marcas. E não adianta vir com aquele comunicado dizendo que as opiniões expressas não apresentam e não representam o posicionamento da empresa. O público cobra uma resposta, cobra posicionamento. Por isso, a escolha desses parceiros não pode ser baseada somente no alcance ou no engajamento. É preciso ir muito além dos números e avaliar valores, conduta, histórico, coerência. O que essa pessoa defende? Como ela age fora das câmeras? Existe um alinhamento real com os princípios da marca? Porque a influência sem estratégia é uma armadilha. E terceirizar a sua reputação a qualquer custo pode custar bem caro. Mais do que nunca, construir imagem é também saber com quem você decide dividi-la. Esse foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço a você, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. E o Alma dos Negócios fica por aqui. A semana que vem tem mais. Tchau, tchau.